então vamos falar a respeito de complicações em cirurgias de enxerto em seio maxilar. Então, complicou. E agora, né? Na verdade, né, Hugo, a gente tem duas situações de complicações, basicamente. Tem as situações de complicações transoperatórias, que são aquelas que vão acontecer durante o procedimento, e tem as complicações pós, né, que são aquelas situações que, terminado o procedimento, ou bem depois do procedimento terminado, são aquelas que podem acontecer. Acontecer, né? E complicar tudo, né? Exatamente. A complicação transoperatória mais comum, até a gente já dedicou bastante tempo para ela, é a tal da perfuração da membrana sinusal. Essa é aquela que acontece em 1/4 das cirurgias de enxerto em seio maxilar, tem uma incidência de 25% dos casos. Até nós já dedicamos 2 lives a ela, gente. Quem perdeu pode dar uma olhadinha, ela está na nossa página do Instagram, está no nosso canal do YouTube, tá? Não é que a gente não vá falar sobre ela, né, pessoal? A gente vai falar, só que não é o nosso foco principal, porque a gente tem outras aí para tratar. Já conversamos bastante sobre ela, né? E outras, vamos pensar nas outras, né? Exatamente, vamos dedicar, exatamente, vamos dedicar um tempinho extra às outras antes, então, para depois a gente voltar aí na perfuração da membrana sinusal. Então, a gente tem outras antes, então vamos nos ater primeiramente, pessoal, aí nas complicações transoperatórias primeiro, né? Então vamos lá. Quais seriam alguns exemplos aí, Hugo? Me ajuda nessas complicações transoperatórias. O que me chama a atenção? Sangramento transoperatório. Sangramento, complicadíssimo. O que mais? Perfuração do retalho vestibular? Vale, né? Acontece também. Tem que ser, bom, a gente vai conversar, né? Exatamente. Perfuração. Encontrar que está um cisto de retenção mucosa. Cisto de retenção mucosa. Sim. A gente até tem uma questão aí referente às nomenclaturas que a gente vai comentar, né? Vamos. Que mais, Hugo? A literatura é bem confusa sobre isso. Bem confusa. Vamos tentar dar uma simplificada nisso aí, né? Exatamente, mas como a gente é bem dedicado, a gente está bem dedicadinho ao assunto, aí a gente vem estudando para trazer né, coisas novas para o pessoal. Que mais? A gente tem aqui, ainda na região anatômica, bem relacionada a procedimentos de seio maxilar, a gente tem a presença do nervo infraorbital. Infraorbital, exatamente, dano ao nervo infraorbital. Danos, né, aí como complicação. A gente tem um cuidado muito especial com os dentes vizinhos, né? Também a gente pode perfeitamente causar dano em dente vizinho. Né? Então, é uma complicação que pode acontecer durante a osteotomia, né? Sim. Com relação à fisiologia, assim, de seio maxilar, eu acho que uma estrutura que a gente precisa ter um certo cuidado é o ósseo. O ósseo, ou hiato semilunar, isso, né? Então, a gente tem que cuidar para deixar sempre essa passagem ali disponível para os fluidos do seio maxilar. Isso, é questão fisiológica mesmo, né? O seio maxilar tem aquele epitélio ciliado e ele tem uma fisiologia até interessante, né? Os cílios ficam jogando qualquer partícula de dentro do seio maxilar para drenar pelo ósseo. Então, o ósseo tem um papel muito importante na drenagem do seio maxilar. E a gente não pode bloquear essa passagem durante nossos procedimentos, senão a gente acaba com a fisiologia do seio maxilar. Primeira coisa que eu consigo imaginar é sinusite. Né? Perfeitamente. É a consequência natural da coisa, né? Outra complicação, questão de perfuração de outras paredes que não a parede lateral. Que não a parede que faz a abertura da janela, né? Exatamente. Então, é mais... uma prevalência um pouco menor, mas é algo que pode acontecer também. Sim, bastante relacionado a, principalmente, aqueles procedimentos em maxilas extremamente reabsorvidas, né? Exatamente. Precisa ou com uma largura lateromedial pequena, exatamente, mas pode acontecer, então deve-se ter um total cuidado com isso. Que mais? O deslocamento do implante para dentro do seio maxilar, né? Enfim, essas são algumas das principais. Mas, então, vamos lá. Escolhe uma aí, qual que vamos começar? Bom, na verdade, antes da gente começar com as complicações propriamente ditas, eu te digo que a questão principal de qualquer cirurgia é que a gente comece com o planejamento, certo?
toda certeza, né? Exatamente. Com toda certeza. E o planejamento, para que a gente evite as complicações advindas do transoperatório, as complicações pós-operatórias, passa sempre pelo conhecimento anatômico muito preciso da área que a gente vai trabalhar. Concorda comigo, Hugo? Concordo. A gente tem... conhecimento de anatomia para cirurgia é fundamental. Fundamental e básico, né? Básico. A gente precisa conhecer, então, algumas situações relacionadas ao suprimento sanguíneo aqui da região de seio maxilar, né? Basicamente, um suprimento que vem de cima, né? Que desce aqui pro seio maxilar. A gente tem uma grande relação com a artéria alveolar superior posterior, né? Já vamos conversar dela, né? Mas a artéria alveolar superior posterior gosta de se atravessar no nosso caminho, né? Sim. Gosta de passar ali bem na região de bastante. Abertura de janela, já chegamos nela. Mas isso tanto para a osteotomia como até mesmo para desenho de retalho, né? Sim. Então, muito importante considerar essa vinda da irrigação, vinda de cima, né? Para a gente planejar desenho de retalho, para planejar, cuidar bastante com descolamento de retalho também. Então, o conhecimento anatômico muito importante e o uso de ferramentas de planejamento aliados a esse conhecimento anatômico vão ajudar bastante a gente. E eu coloco a principal ferramenta que a gente tem no planejamento é a tomografia. Perfeitamente. Não é ficar refém da tomografia. Eu só acho que hoje em dia a facilidade de acesso a uma tomografia é tão grande que a gente não consegue mais abrir mão de uma ferramenta como essa. Eu até ia colocar diferente, pessoal. Normalmente a gente tem uma questão... eu estava pensando antes assim, ó, e é algo que a gente já falou nas lives, assim, se eu ia fazer uma comparação com o trabalho dos médicos, mas eu desisti de fazer isso. Eu ia falar assim, se o médico vai para uma cirurgia e ele estuda, mas não, vamos falar da gente, né? Eu acho que o dentista tem que deixar de ser tão impessoal com o seu paciente, tão descomprometido com o seu paciente. Nós temos que nos importar muito mais com a situação que nós assumimos. Então, vejam, entrar para uma cirurgia é algo muito grande. A gente deve parar de pensar no paciente que nós atendemos como sendo só uma resolução dentária. Concorda comigo, Hugo? Sim, então, desculpa. Não precisa. Gente, resolver um problema de seio maxilar, fazer um enxerto em seio maxilar, seja ele para resolução de um dente, ou seja ele para resolução de uma maxila completamente edêntula, envolve muito mais do que reabilitar só dentes. É uma questão muito grande, onde a gente vai reabilitar o sistema estomatognático todo do paciente, certo? A gente vai devolver a função toda para aquele paciente. Então, a gente tem que ter o conhecimento de toda uma área. Então, o que nos impede, ou melhor, qual é a diferença entre nós e um médico? Por que a gente não pode fazer um passo a passo, colocando no papel, por exemplo? A gente pode voltar para o ponto de vista analógico e escrever ali que durante o acesso cirúrgico, durante a incisão, eu vou ter tal estrutura que eu vou passar. Durante a abertura da minha janela lateral, quando eu estiver fazendo osteotomia, eu vou ter tal estruturas que eu vou encontrar. Durante o descolamento da membrana sinusal, eu posso encontrar tal e tal estruturas. Concorda comigo, Hugo? Concordo. A tua comparação é com o médico que faz o mapa. Sim, o mapa cirúrgico. Puxa, eu acho uma ferramenta muito legal. Muito legal. Eu gosto de escrever. E, puxa, não tem vergonha nenhuma em... Vamos lá, pessoal, então vou fazer o levantamento de seio, ó. Por exemplo, eu identifiquei na minha tomografia que a artéria alveolar superior posterior está passando a, sei lá, 15 milímetros da crista óssea. Deixa anotadinho lá, tá marcado tudo. Tentar deixar a imagem da tomografia projetada em talvez algum negatoscópio, algum monitor durante a cirurgia, para que você tenha a visualização dela, né? Não receber uma tomografia e deixar ela guardada dentro da pasta lá e daí vai fazer a cirurgia de cabeça. Não, tenta deixar a imagem para a sua visualização, tenta deixar o mapinha cirúrgico com essas anotações. Ó,
Então, tô com a artéria aqui, localizei ela passando a 15 milímetros acima da crista óssea. Faz o planejamento Puxa, antigamente, quando a gente ia para cirurgia em seio, só com radiografia panorâmica, radiografias panorâmicas analógicas, né? Nossa! Então, que diferente. A gente não conseguia nem determinar onde que era o seio maxilar, né? A gente não conseguia determinar a altura, qual que é o remanescente de crista óssea. Pode ser 4, pode ser 8, né? Tinha várias linhas passando ali, um achava uma coisa, outro achava outra, e na verdade acabava indo para a cirurgia para tentar buscar, através no visual mesmo, né? Mais alguma indicação, ou então ia abrir a janela desde cima para tentar achar o assoalho de seio, né? Então, muitas vezes a gente chegava a abrir o assoalho abrir o assoalho do seio mesmo achando que era a cavidade sinusal, né? E tinha que corrigir a janela durante o procedimento ali, acabava fazendo a cavidade no lugar errado, então era bem complicado. Fazia osteotomias muito maiores, né? Algumas vezes fazendo na osteotomia você estava tirando um pedaço de crista remanescente ali, né? Prejudicando o teu tratamento. Tirando a coragem para implante, né? Então agora, com o uso de tomografia, a gente consegue ter uma visualização dessas estruturas muito mais precisa e a gente consegue realmente desenhar um mapinha cirúrgico. Desenhar onde vai ser o início, a parte inferior da janela, onde vai ser a parte mais alta, limite mesial, limite distal, relação dessa janela com raízes de dentes vizinhos. Então, acho que a ferramenta da tomografia é sensacional. Não, na verdade, a gente tem algumas situações, né, Hugo? Primeiro, advento da tomografia. Hoje em dia se barateou bastante, né? Tá. Existem alguns lugares, alguns dentistas que não têm tanto acesso a ela, porque centros menores têm uma dificuldade com isso. A gente consegue entender essa situação. Sim. Teria situações que você teria que viajar, às vezes, vários quilômetros para... Sim, perfeitamente. Isso acontece. Ok. Agora, quando tem acesso à tomografia, bom, eu já não consigo entender, gente, ou melhor, eu acredito que o Hugo vai concordar comigo, é incompreensível ir para uma cirurgia sem nenhuma imagem, certo? Não tem como fazer isso. Eu me sinto totalmente operando no escuro, porque não dá para saber onde fazer a intervenção. Bom, tendo a imagem, como a gente falou, o mapa cirúrgico, gente, seja ela analógica ou digital, se for analógica, gente, pega um papel de vegetal ou um papel manteiga e desenha a lápis ali por cima, cola em cima da radiografia, da tomografia de preferência, e desenha ali em cima onde você quer aquele acesso lateral, certo, Hugo? E desenha ali em cima. Se for digital, gente, mais fácil ainda, coloca numa tela de apresentação de um Keynote ou de PowerPoint e faz um traçado ali, é mais fácil ainda. Quem domina aquilo ali, então, fica mais simples ainda de fazer, certo? Já tem as formas prontas, você só coloca ali uma forma oval e está ali a tua janela feita exatamente onde você quer. Você, inclusive, consegue colocar uma régua ali te dizendo a quantos milímetros. Você só tem o trabalho de colocar a tua régua milimetrada ou tua sonda milimetrada ali durante a cirurgia e confirmar. Exato, e eu te digo que a elaboração desse mapa cirúrgico é muito parecido com como estudar para a prova, né? Quando você faz o teu resuminho para a prova, digamos, ou você faz a tua cola para a prova, chega lá na hora, você já estudou, não precisa usar, né? Exatamente. Quando você está desenhando o teu mapa cirúrgico, você está planejando a cirurgia, você chega na cirurgia muito mais confiante, já sabendo o que você vai encontrar, muito provavelmente acaba nem olhando, nem se atentando ao mapa. Mas é muito bom que ele esteja ali do ladinho para que você possa, em todo momento, consultar se necessário. Vamos dar a prova para eles, Hugo? Então, olha só, gente. A primeira complicação com grande incidência que a gente tem, primeira complicação transoperatória com grande incidência que a gente tem na literatura, é sangramento advindo da lesão da artéria alveolar superior posterior, sozinha ou associada com a anastomose da artéria infraorbital. Normalmente, né, Hugo, ela está ali a uma distância de 10 a 15 milímetros do rebordo edêntulo. Se a gente vê isso numa tomografia, e aí a literatura nos mostra que em aproximadamente 50% dos casos ela está visível tomograficamente. Na tomografia, tá. Exatamente. A gente consegue
ir lá e confirmar isso através de uma medida precisa. Exatamente. Certo? E olha só a localização, né? Então a média do posicionamento dessa artéria é aproximadamente 10 a 15 milímetros acima da crista do rebordo. Se a gente perder um dente, vai fazer a instalação de um implante, teve um pouquinho de perda óssea, a nossa janela de abertura para um acesso, né, para uma TAD, para um acesso direto ao seio maxilar, vai ser feita de 10 a 15 milímetros acima da crista óssea, ou seja, a gente vai atravessar essa artéria aí, a gente precisa atravessar essa artéria para fazer a abertura de janela, né? Ela está ali atravessada bem no meio do nosso caminho, em boa parte das situações. Então, não vai ser incomum a gente encontrar a artéria superior alveolar posterior atravessando o nosso caminho para a abertura de uma janela do seio, né? Ou seja, muitas vezes, então, né, Hugo, não tem o que fazer, não tem como escapar dela, né? Sempre vale o planejamento, né? Então, a artéria está ali, ela é uma artéria geralmente intraóssea, tá? Então, a gente consegue ver, em 50% dos casos, a gente vai conseguir ver ela na tomografia. Principalmente quando ela é um pouco mais calibrosa, né? O calibre dela aí varia aqui de 1 a 3 milímetros, mais ou menos, né? 3 milímetros é uma baita de uma artéria. 3 milímetros é muita artéria, né? Grande. E algumas vezes ela não está exatamente intraóssea, ela está colada à parede óssea, e quando ela está colada na parede óssea, algumas vezes a gente não consegue observá-la na tomografia, né? Ela pode até deixar uma impressão, aquela concavidade na parede lateral, mas a gente não consegue observá-la na tomografia, e ela vai estar por ali, né? Então é sempre bem importante no planejamento dessas cirurgias tentar observar onde que pode estar essa artéria. A literatura diz que 50%, que em 50% dos casos aproximadamente ela está visível tomograficamente. Então sobra mais metade dos casos onde ela não está visível. Por quê? 50% dos casos ela está intraóssea, certo? Então ela está passando na parede na parede lateral ali do seio maxilar. No restante dos casos, ela pode estar pelo lado vestibular, fazendo ali aquela canaleta, como o Hugo falou, ou ela pode estar pelo lado interno também do seio maxilar. Olha que maravilha, né, Hugo? Tá? E é um tipo de vaso, essa artéria alveolar superior posterior, que pode causar um sangramento bem legal, né, Hugo? É uma artéria que não vai causar um sangramento do tipo, peguei a artéria, vou ter que sair correndo com meu paciente para o hospital já. Não é esse tipo de problema. A perda sanguínea não vai ser, o volume de perda sanguínea não vai ser tão grande, mas atrapalha demais o procedimento. Antes que venha a pergunta, a gente pode já fazer a pergunta aqui de uma maneira retórica? Pergunta. Tá. Hugo, pode matar meu paciente? Essa artéria, a gente consegue controlar o sangramento para que o paciente não venha passar mal por perda de volume sanguíneo, a gente consegue fazer o controle. A dificuldade é controlar o sangramento permitindo que a gente faça o procedimento de elevação de seio maxilar com uma boa visualização, enxergando o que está acontecendo, né? Então ela vai servir muito para atrapalhar, para dificultar e bastante o procedimento de elevação de seio. Não é um perigo iminente à saúde do paciente. Então, calma, gente. Ela não é calibrosa o suficiente para causar um choque hipovolêmico no paciente, tá? Mas ela atrapalha muito o andamento da cirurgia. Então, para aquele pessoal que é Highlander, que gosta de operar sozinho, né, não é nem um pouquinho recomendável pegar uma artéria dessas durante essa cirurgia, porque não termina a cirurgia, né? E imagina que essa artéria, um dos momentos principais que a gente vai pegar ela, que a gente vai romper ali essa artéria, é na osteotomia, ou seja, é no início do procedimento. Depois disso, vai ter que fazer aquela parte que a gente considera mais crítica, onde mais acontecem complicações, que é o descolamento da membrana. Fazer o descolamento da membrana já é um procedimento que merece todo o cuidado, merece toda a atenção. Quando a gente está vendo ela, agora imagina fazer o descolamento dessa membrana com um sangramento que não tem um controle tão legal ali, fazer o descolamento da membrana totalmente em cegas, né? Porque vai ter sangue ali por cima dessa membrana, se torna muito complicado. Então, algumas vezes, o sangramento proveniente aí dessa artéria pode até impedir a realização do procedimento, mas por falta de visualização, né? Por dificuldade técnica mesmo.
Não, e vejam, gente, existe uma outra particularidade. A gente está falando de uma só, tá? Só que, na verdade, são três. São três artérias principais que fazem o suprimento sanguíneo do seio maxilar. Então, a gente está falando da artéria alveolar superior e posterior, mas a gente ainda tem a artéria infraorbital e a gente tem a artéria palatina. Sim. Certo? Então, basicamente, são essas três grandes artérias, porém nós temos arteríolas acessórias que fazem o restante do suprimento sanguíneo do seio maxilar. O que acontece, gente, é que durante uma cirurgia de enxerto em seio maxilar, esse sangramento ele pode vir da janela de acesso ósseo, porém ele pode vir de mais outros 2 lugares ainda. Ele pode vir de dentro do retalho do tecido mole, porque a artéria infraorbital pode ter sido lesada mais próximo da sua origem. Principalmente nas incisões relaxantes, né? Que a gente precisa de incisões relaxantes altas. Principalmente para as nossas TAD, que são as técnicas do acesso direto, mas também nas TMT, que são as técnicas minimamente traumáticas, também podem pedir incisões relaxantes, né? Porém, o sangramento pode vir lá da parede mediana, ou da parede medial, que é a parede do palato, tá? Ou seja, se a gente tiver muita sorte e tiver queimado a nossa chance de ter ganho na Mega Sena e tiver um sangramento de tripla. Cebolinha. Se tiver um sangramento de tripla origem, a gente simplesmente não tem mais o que fazer, né, Hugo? Quer dizer, tem, né? A gente já vai chegar lá na parte do tentar ter o que fazer. Mas tecnicamente vai ficar difícil por falta de visualização, né? A gente vai ter ali, vai trazer uma série de riscos ao procedimento. Eu acho que até talvez o risco principal seja a perfuração da membrana, porque imagina com sangue em cima, com coágulo, com dificuldade de conter o sangramento, dificuldade para aspirar, quando você termina ali, tira o aspirador ali, tira o sugador, quando você vai observar já tem sangue em cima de novo, vai ficar muito difícil de você visualizar uma perfuração de membrana que possa ter acontecido. Exatamente. Né? Então ela pode acabar passando despercebida, ficando escondida ali uma perfuração de membrana, às vezes até grande. Não, e tem um detalhe, né, gente? Não tem como simplesmente pegar o sugador cirúrgico e colocar lá dentro do seio maxilar. Sim. Né, Hugo? Porque o próprio sugador cirúrgico pode fazer não só uma ruptura, como uma dilaceração da membrana sinusal. Então, não dá para fazer isso. Para fazer uma aspiração dentro do ambiente do seio maxilar, gente, esse ambiente tem que estar protegido por um instrumento. Porém, esse sangramento é tão profuso, tão intenso, que você termina de aspirar e o ambiente do seio maxilar já está cheio novamente, né? Então, o que faz? Você coloca uma gaze lá dentro do seio maxilar, mas você está comprimindo exatamente o quê? Não tem o que comprimir, porque você não está vendo a origem. Vocês conseguem entender? Estão com a gente quando a gente está explicando aqui que para você tentar estancar um sangramento, você precisa estar vendo aquilo que você está tentando estancar. Então é uma situação extremamente complicada, pessoal. Precisa tá vendo aquela situação ali para você tentar resolver, né? É o mínimo. Com certeza. E eu acho que assim, o principal, então, numa questão aí de tentando evitar esse tipo de situação, é prevenção. Prevenção, exatamente. É justamente o planejamento, o uso, claro que conhecimento anatômico, mas o uso das tomografias acho fundamental. E aí, com uma tomografia, localizando um vaso mais calibroso, localizando que essa artéria está passando realmente no que seria a posição para a nossa abertura de janela, para a nossa osteotomia, verificar, durante a fase de planejamento, não transcirúrgico, a possibilidade de fazer, por exemplo, uma janela para osteotomia mais coronal, deslocar um pouquinho essa janela para uma posição um pouquinho mais coronal, evitando o rompimento de uma dessas artérias intraósseas. Né? Perfeitamente. Isso é uma questão assim, bem importante para tentar possibilitar o bom andamento do procedimento de elevação de seio. Exatamente. Até porque é muito difícil, gente, você tentar fazer uma dissecção
dessa artéria, por mais calibrosa que ela seja, não. Então eu vou tentar evoluir com a minha broca diamantada, que é mais segura, né? E vou tentar depois fazer um pinçamento dessa artéria para eu conseguir deixar ali, vou afastar delicadamente para eu conseguir fazer o descolamento da minha membrana sinusal. Gente, extremamente complicado. Não recomendamos, melhor dizendo, que vocês façam isso. Muito difícil. Se vocês puderem, portanto, mudar o lugar da abertura da janela óssea, é melhor que vocês façam dessa forma. Então, um deslocamento coronal da abertura da janela óssea seria a melhor possibilidade, né? Reconhecer a anatomia, né? Reconhecer a anatomia da região e ver no planejamento as possibilidades que você tem. Se tiver essa possibilidade, é super indicado, é fugir realmente da artéria. Exatamente. A gente tem aí ainda, na tentativa de evitar o rompimento da artéria, utilização do instrumento piezoelétrico. Traz um corte mais preciso, principalmente quando você precisa delimitar a região da artéria e tentar desenhar a sua janela fugindo dela de uma forma muito próxima a essa artéria. Talvez realmente o instrumento piezoelétrico seja mais preciso ali para essa osteotomia, mas em algumas situações, quando você precisa acessar o seio de artéria também no meio, aí não vai ter diferença usar o piezoelétrico, usar a broca, porque o estrago vai ser o mesmo, né? Você vai ter que passar. Exatamente. Quem sabe uma recomendação que a gente podia dizer, então, seria não usar a broca carbide, não? A carbide a gente já não recomenda por causa da membrana, né? Para evitar perfurações de membrana, aquelas lâminas da carbide são mais perigosas. Carbide a gente já não recomenda por causa da velocidade de osteotomia dela. Então, eu usar a broca diamantada com uma granulação pequena, né? Sim. Para poder ter mais controle durante durante o procedimento de osteotomia. Eu acredito que daí esteja bem resolvido, né? Camate, e daí sangrou, tá. O que faz? Sangrou. Então, né, vamos para a resolução, para a tentativa de resolução do problema. Bom, primeira possibilidade, advindo ali de tecido mole, né, é fazer compressão. Gente, não tem como continuar o procedimento com o sangramento, certo? Não adianta. Se você vai tentar fazer descolamento, você não vai ter visualização e você vai aumentar a tua possibilidade de complicações adicionais. Então, primeiro você para o que você está fazendo, porque o paciente vai estar eliminando anestésico nessa hora. Quanto maior o sangramento que ele vai que ele estiver tendo, maior a quantidade de anestésico que ele vai estar liberando ali naquela área. Então, você tem que parar, fazer a hemostasia do paciente para você poder continuar o procedimento. E nessa hora, a compressão é o melhor procedimento que você pode fazer. Quando for tecido mole, gás úmido. Concorda comigo? Sim. Eu acho essa parte de parar o procedimento, eu acho muito importante. Porque normalmente quando a gente tem um sangramento mais importante, mais persistente um pouquinho, aumenta um pouquinho também a ansiedade do paciente, né? O paciente começa a sentir não só dele, né? Não só dele, de todo mundo. Mas o paciente sente, né? Sente o gosto, sente o volume, sente que a boca tá enchendo de sangue. Normalmente a gente vai ter alguma alteração fisiológica ali no paciente também, um aumento de batimento cardíaco, tudo. Então, essa ideia de acontecer um sangramento um pouquinho maior, para tudo. Primeira coisa, faz uma compressão do local. Eu acho bem interessante, porque daí a gente volta o paciente para o seu... acalma o paciente. A gente dá uma acalmada no paciente. Algumas vezes, uma reaplicação de um anestésico com vasoconstritor pode ajudar também, né? Então, faz a compressão, verifica. Pode ser aplicado um pouquinho de anestésico, não com a intenção de anestesia. Claro que às vezes, por ter um sangramento mais forte, o anestésico acaba saindo, acaba precisando complementar o anestésico também. Mas mesmo que não precise fazer um complemento do anestésico, aplica mais um pouquinho do anestésico com vasoconstritor, com a finalidade de vasoconstrição e ajudar a estancar esse sangramento. Já que você puxou o gancho, aí sabe o que eu noto que mais se agita nessa hora? Às vezes é quem está trabalhando com a gente, né? Sim.
às vezes o próprio profissional, ou às vezes quem está trabalhando com a gente. Então é a hora de manter a calma, na verdade, né? É hora de botar o pé no chão, é hora de manter a calma e reavaliar, remanejar, é hora de ter a frieza de segurar o procedimento. Porque dali para frente, pessoal, simplesmente não vai. Cirurgia sob sangramento profuso não vai, ela não evolui. Se você tiver um sangramento muito grande, você vai ter muita preocupação em eliminar aquele sangramento para te dar campo suficiente para você poder ver o que está acontecendo, e isso acontece de maneira recorrente. Aquilo ali sobrecarrega o teu sugador até causar entupimento, muitas vezes por melhor que seja o teu sugador, e a cirurgia não evolui. Você perde tempo e a cirurgia não evolui. Concorda comigo? A gente até já presenciou algumas situações em que começa a ter um sangramento um pouquinho mais importante, um pouquinho maior, e a decisão acaba sendo a decisão errada, né? Ao invés de parar tudo, controla o sangramento e continua tranquilamente o procedimento cirúrgico. Depois de controlado, quando você controla o sangramento, você volta a ter visualização do campo operatório, você consegue fazer o procedimento da forma que deve ser feito. E algumas vezes a decisão é justamente o contrário, né? Começou a sangrar um pouco mais, vamos terminar isso aqui de uma vez, vamos corre, vamos terminar, e aí você vê a questão de ansiedade só aumentando, questão de sangramento só aumentando, visualização já acabou, e aí sim você começa a trazer muito risco para o procedimento, né? Fazer coisa que você não está vendo, coisa Exatamente. Simples. E quando chega naquela situação do paciente começar a sentir o sangue na garganta, é porque nós provavelmente tomamos a decisão incorreta, certo? Então era hora da gente ter parado um pouquinho a coisa antes ali e termos racionalizado a situação, né? Nessa questão de controle do sangramento, então a gente tem ali, para começar com uma compressão, aplicação de um anestésico com vasoconstritor para controlar um sangramento em tecido mole. Isso. Mas a gente tem uma manobra que a gente já precisou utilizar algumas vezes, complicadinha, que é o esmagamento ósseo para tentar estancar um sangramento de uma artéria intraóssea. Perfeitamente. Se a artéria é intraóssea, colocar gás ali em cima é a mesma coisa que nada. Não tem efeito nenhum. Então, uma manobra possível é tentar fazer o esmagamento da estrutura óssea em um osso de maxila. Algumas vezes a gente consegue, né? Porque a gente consegue apertar ali as trabéculas. Se for tentar fazer isso numa mandíbula, não sai, né? Você não consegue apertar uma cortical de mandíbula. Porém, de qualquer forma, ela vai estar dentro de osso cortical, né, Hugo? Porque ela vai estar dentro da parede vestibular. Sim, né? Mas na maxila ainda vai ter que fazer força. Vai. Mas em algumas vezes é possível. Quando você tem uma cortical mais espessa, nem na maxila a gente consegue fazer isso. Sim. Não vai conseguir. Mas, na verdade, é questão de fazer a obliteração daquele vaso por compressão e dar tempo da formação do tampão de fibrina. Sim, certo? Sim. Esse é o princípio fundamental. Então, o esmagamento daquele vaso, então podem acontecer dois fenômenos ali. Você conseguir fazer o esmagamento e fazer a obliteração daquele vaso, ou você pode conseguir dar tempo para a formação do tampão de fibrina. São dois fenômenos diferentes que podem acontecer naquele momento. Exatamente. Certo? Mas, enfim, não deu certo o esmagamento. Que outra possibilidade que a gente pode ter para resolver o problema? Só sobre o esmagamento, imagina que a gente fez então uma janela para elevação do seio maxilar, e daí na abertura dessa janela rompeu uma artéria intraóssea. E a decisão, que é uma das possibilidades, e eu acredito que talvez a mais eficiente para estancar um sangramento intraósseo, é esse esmagamento. Sim. Só que olha só que complicado, como é que a gente tem que fazer uma elevação do seio maxilar. Logo depois disso, a gente vai ter que fazer um procedimento super delicado, que é o descolamento da membrana. Então, isso, então a gente está dizendo que a gente nem chegou ainda no descolamento da membrana, né? Começou a descolar, a gente só estava... Se a artéria estava no caminho, na osteotomia a gente já rompeu. Então, antes de começar o descolamento, que é uma manobra super delicadinha, cureta, apoiada em osso, raspando devagarzinho, antes disso, a gente vai ter que fazer um procedimento super bruto de condensamento de estrutura óssea com um instrumento rombo. Puxa, olha o cuidado que precisa ter para um procedimento desse, sabendo que ali logo abaixo está o que você tem que... Tá preciosa. Tem um procedimento que você tem que pular em cima para fazer, e o outro você tem que andar na ponta do pé, né? Uhum. Então, que perigo, né?
Mas é a indicação. Só cuidado. Mas o risco que a gente encontra na literatura, justamente ali de fazer o esmagamento, o risco inerente ao esmagamento é a ruptura da membrana sinusal, né? Então, justamente, tem que tomar muito cuidado porque o risco é a ruptura da membrana sinusal, né? Enfim, outra possibilidade que a gente tem para fazer a contenção desse sangramento é o uso das ceras ósseas. Cera óssea. Faz tempo que eu não uso. Também. Na verdade, há muito tempo que eu não tenho nem no consultório, porque eu tenho um pouco de receio no cera óssea. Assim, eu tive algumas, assim, uma resposta inflamatória extremamente grande, né, com o uso das ceras ósseas, assim, é uma possibilidade, principalmente para um sangramento intraósseo, se não consegue a compressão via esmagamento, puxa, se a artéria está intraóssea, eu não vou poder suturar e laçar ela, não vou poder comprimir com gase, eu posso tentar esmagar, posso obliterar, né, fechar ela com a cera óssea. É uma manobra que existe tudo, mas eu já vi assim, reações inflamatórias extremamente exacerbadas. Assim, É o que eu ia falar. Bom, gente, assim, a cera óssea, né, como o próprio nome diz, é uma cera que é para ser usada para contenção de sangramento, tá? E você usa nessas situações como essa anterior que a gente descreveu. Só que ela não pode ficar porque justamente, como o Hugo falou, ela causa uma reação inflamatória absurda para o paciente. Então, você tem que lembrar de, ao final do procedimento, antes de suturar o paciente, você remover isso aí. Ou, quando a hemostasia está feita, você dá uma margem de segurança ali de mais alguns bons minutos, remove e joga fora. E tenha certeza de ter removido tudo. E tenha certeza, principalmente nesses casos pontuais, aí, como a gente está falando ali, de um sangramento de parede lateral ali, de que não caia nenhum fragmento dela para dentro do seio maxilar. Né? Não é um material legal para ficar lá, não. Eu até sei de qual resposta inflamatória grande que você está falando, né, lá atrás no curso. Né? É que, na verdade, cera óssea para sangramento de artéria na região do seio maxilar, eu não lembro de ter usado. A gente consegue, com a compressão, a gente consegue utilizar, né? Sim. A gente usava bastante isso em remoção de enxerto, né? Em remoção de bloco, né? De retromolar. Então, a remoção de bloco, de região retromolar, você fica normalmente ali com uma área, né, de osso medular exposta ali tem bastante sangramento, né? Às vezes, né? Às vezes sim, às vezes não. E ali duas possibilidades que você tem. Posso falar disso? Deu ou não? Tá. Então, ali você fica com uma área de bastante sangramento devido à exposição de osso medular. E ali você tem algumas possibilidades, né? Ou colocação de membranas de colágeno, né? Esponja de fibrina, ou colocação de cera óssea ali para fazer hemostasia e depois tirar. A gente já viu esquecer, né? Sim. E a gente já viu ali da reação que isso causa para o paciente. Dizer que o rosto do paciente fica parecido com um pão, gente, eu acho que é ser gentil ainda com o tipo de reação inflamatória que acontece. Mas drenagem de pus é algo absurdo, é algo bizarro que acontece com o paciente. Então, assim, é bem complicado o que acontece, né? Então, assim, acredito que a gente ainda, apesar dos riscos, a gente recomenda muito mais o esmagamento do que qualquer outra situação. Em osso de maxila a gente consegue controlar com o esmagamento, né? Começa com a compressão, até a primeira manobra é a compressão, porque você precisa identificar de onde está vindo o sangramento. Né? Exato. Só procurem lembrar de uma situação. Como o sangramento é advindo de uma artéria intraóssea, não adianta colocar um instrumento fino lá dentro como uma sonda milimetrada, certo? Tem que ser um instrumento mais rombo, como, por exemplo, a sonda bolinha do kit de implante, certo? Ou mais. Né? Ou mais, exatamente. Porque algo proporcional à embocadura da artéria, certo? Qual que é o risco de colocar uma sonda milimetrada lá dentro? É causar uma lesão ainda pior ao vaso e piorar o sangramento que está acontecendo na área. Procurem lembrar disso, certo? Tá, mas enfim. Então,
essa parte resolvida. Mas vamos voltar um pouquinho ao sangramento de tecido mole? Vamos. Tá, então a gente falou em... Você que manda. Não, a gente pode dividir aqui. Então tá, então toca você agora, não quero mais saber da... Não. Para tecido mole? Vamos lá. Então tá, tecido mole. Mesma coisa, começa a compressão. Né? No tecido mole a gente não vai esmagar, né? Mas vamos lá. Começa com a compressão do tecido. Pessoal temperamental. Visualiza. Compressão, visualiza. Sangramento está persistente ainda, vai te atrapalhar no procedimento, não segue em diante. Manobras, aplicação de anestésico com vasoconstritor para usar o efeito do vasoconstritor, continua comprimindo um pouquinho. Quando você identifica, quando não é um sangramento tão difuso, quando é um sangramento por uma dessas artériazinhas realmente lesadas e que você consegue perceber uma saída grande, né, de sangue por ali, você pode tentar fazer uma sutura laçando a artéria. Tem que ter, então, sempre na mão algum fiozinho reabsorvível, né? Porque você vai deixar esse laço interno, dependendo da localização da artéria. Só que, para isso, você precisa ter identificado a origem. Tem que achar uma origem, né? Se estiver sangrando por tudo, não adianta você tentar fazer um laço pegando o retalho inteiro, não vai ter efeito, não vai te ajudar em nada. O que acontece, gente, é que muitas vezes esse sangramento é difuso, tá? Muitas vezes ele é advindo de todo o fundo do flap, né? Muitas vezes ele é advindo do fundo do retalho. Então, você não consegue fazer a identificação do ponto sangrante e, às vezes, ali é só você reposicionando o retalho e finalizando a cirurgia, tá? Não estou dizendo que não tem que fazer hemostasia. Você tem que fazer a compressão e fazer a finalização da cirurgia para aquele sangramento parar, né? E isso pode ser um problema porque muitas vezes ali você está em procedimentos como o início da cirurgia e você tem que fazer hemostasia, né? Só que muitas vezes você não consegue fazer mais nada ali nesse momento inicial. Então é complicado, você fica bem entre a cruz e a espada, né? Então, o que fazer? Né? O que fazer, né? Então, calma, exatamente. E outras possibilidades, ou melhor, outra possibilidade ainda que a gente tem é a questão do eletrocopério. Também. Né? Também. Só que não é. Tem que ter a função coagulação, né? Coagulação. Perfeitamente. Tem que ter um jeitinho ali para usar o cautério e não sair queimando tudo lá, acabando com o teu retalho, acabando com tua previsibilidade pós-cirúrgica também, né? Exatamente. Bom, a questão da complicação do sangramento, gente, ela é extremamente complicada porque ela não deixa evoluir. Mas vamos dizer assim, que a gente tem o sangramento advindo da parte óssea. Vamos voltar um pouquinho lá para o sangramento advindo da parte da janela lateral ali que a gente abriu. Ele não te deixa evoluir para o descolamento da membrana sinusal, ou muitas vezes quando você fez o descolamento da membrana sinusal e ele começa nesse momento, porque ele pode começar nesse momento também, vindo lá da parede mediana agora, da parede medial, do seio maxilar, nesse momento agora, o que acontece é que ele não te deixa colocar o material de enxerto lá dentro. Né? Exatamente. E se você tenta, o que acontece é que ele acaba regurgitando agora esse material de enxerto para fora. Joga para fora, daí você fica naquela briga, né? Fica jogando lá o material para dentro, você não está vendo a membrana, você não sabe para onde você está empurrando esse material. Então, uma situação parecida, né? Calma, vamos tentar fazer um controle disso para a gente saber o que está fazendo. Senão acaba jogando biomaterial para dentro do seu maxilar lá, sinusite. Exatamente. Eu acredito que da parte de sangramento... Acho que tá, é isso, né? Ok? Falando bastante, acho que na verdade, como você falou demais, lá. Exatamente, a gente tem poucos minutos. Bom, Hugo, eu acredito que... Mas vamos continuar. Não vale a pena a gente entrar em grandes complicações, vamos entrar em menores? Em detalhe? Detalhe. Então, vamos lá. Outra complicação significativa para a gente aí é a questão de perfuração do retalho vestibular, certo?
retalho. É um procedimento, a elevação de seio é um procedimento de enxerto ósseo. Então a gente sabe do cuidado que a gente precisa ter com o retalho. O retalho é o tecido que vai ser reposicionado diretamente sobre o enxerto ósseo que a gente fez, ou seja, é esse retalho que vai ser responsável por uma parte da nutrição. E a gente precisa ter todo o cuidado com ele, porque é ele que vai dar uma parte da nutrição para o nosso enxerto, é ele que vai dar proteção para o nosso enxerto ósseo, é ele que vai cuidar do nosso enxerto ósseo que a gente colocou ali. Então, o tecido, o deslocamento desse retalho tem que ser muito cuidadoso. Então, tem que ser muito bem desenhado para que as bordas não fiquem sobre áreas de osteotomia. A elevação tem que ser muito cuidadosa. A gente gosta muito, inclusive, do uso do dissector, né? A gente já conversou sobre isso. O dissector proporciona para a gente, quando a gente pega a manha dele, o dissector vai raspando a estrutura óssea, rompendo as fibras, então a gente consegue fazer uma elevação do retalho de forma total, como é para fazer, né? Mucoperiostal, sem deixar periósteo pelo caminho, então sai o periósteo inteiro, bonitinho para cima, o osso fica branquinho, a gente controla sangramento e pro pós-operatório, que é muito legal, é que o retalho volta com o periósteo totalmente íntegro. Já que você falou do dissector, ele é um instrumento que quando você olha para ele a primeira vez, você fala, sério que eu vou usar isso para fazer um descolamento, né? Periostal? Daí depois que você aprende a usar, você fala, meu Deus, como é que eu não usei isso até hoje, né? Te vicia também. Mas é verdade, e muitas vezes você se vê ali numa dificuldade de fazer um descolamento nessa área, até por causa de aderência. Extração recente. Do tecido mole, por causa de aderências e extrações recentes, né? Então, feito o descolamento, uma coisa que no seio maxilar a gente, via de regra, não precisa fazer é a liberação de periósteo para liberação de tensão do retalho. Se a gente fez puramente enxerto em seio maxilar, elevação de seio maxilar, a gente não aumentou o volume da região. Então, teoricamente, rebater o retalho é só reposicionar. Aquelas manobras de incisão no periósteo são manobras perigosas. Elas são manobras que, tanto pelo sentido que a gente usa a lâmina, ela pode causar uma fenestração no retalho, né? Então tem que fazer com cuidado. E além disso, essas manobras de incisão no periósteo podem comprometer um pouquinho o suprimento sanguíneo de um retalho. Então imagina, a gente rebateu aqui o retalho para a abertura de uma janela lateral, normalmente com um relaxante mesial e distal. Então já é uma situação um pouquinho mais crítica para a irrigação de um retalho mucoperiostal. Se além disso a gente começa a picotar o nosso periósteo lá em cima, a irrigação está vindo de cima para baixo. Então aquela irrigação que a gente conseguiu preservar, que estava dando suprimento sanguíneo para o nosso retalho, a gente começa a picotar na hora de romper tensão. A gente pode levar o retalho a uma situação de início de necrose, a uma retração de retalho, que pode levar a deiscência de sutura, e aí o nosso enxerto, que estava lá todo bem cuidadinho, protegido, começa a ficar à mercê aí da boca. Vamos dizer que é uma conduta que pode levar a uma complicação pós-operatória, depois com uma necrose ou deiscência de retalho. Exatamente. Normalmente, a gente não precisa dessas manobras de rompimento de tensão de retalho nos procedimentos de elevação de seio maxilar. Né? A não ser que tenha daí procedimentos adicionais, né? De aumento de volume, daí muito provavelmente vai precisar fazer alguma coisinha para também não deixar o retalho com tensão, né? A gente não pode suturar com tensão. Muitas vezes a gente sofre um pouquinho porque, se a cirurgia é demorada, o próprio edema que vai se formando faz um pouquinho de retração do retalho, e a gente se obriga a ter que manusear um pouquinho esse retalho do paciente para que ele desça de volta, tá? Mas é tudo questão de saber como fazer isso, às vezes aumentando um pouquinho a própria incisão relaxante, a gente consegue trabalhar esse retalho sem ter que mexer em periósteo, sem ter que mexer em suprimento sanguíneo. Tá? Onde o doutor tá aparecendo a minha mão, deixa eu ver mais pra cá, faz aquele biquinho aqui, né? Exato. Faz aquela voltinha lá em cima, lá no vértice, né? A relaxante sobe, a gente faz aquela voltinha. Mas o correto planejamento do retalho antes da cirurgia já vai prevenir esse tipo de saia justa que seja criada para depois, né? Esse tipo de complicação que seja criada para um segundo momento. Concorda comigo? Concordo, plenamente. Bom, vamos agradecer? Vamos agradecer e vamos já
combinar que na próxima live a gente continue esse mesmo tema, né, Cláudio? Sim, se você deixar falar as coisas, finalizar a live, a gente tenta terminar, né? Vamos lá. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês todos aí. Valeu. Pessoal, continua seguindo a gente lá. Isso, continua seguindo a gente lá em Hugo Camate, no Instagram, no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, né? Ative o sininho de notificação. Um abraço a todos e bom resto de semana. Valeu. Até mais.